Oi, gente! A paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir para você clicar muito no gostei, porque eu fico sabendo que o vídeo foi edificante, que abençoou a sua vida, então não deixa de clicar em gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa família. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia e minha rotina, me siga no Instagram, @brunaqueiroz545, tá? Então, vamos lá para o tema que vocês já viram aí, que é: não consigo ouvir a voz de Deus. Por quê? Gente, eu vou falar um pouquinho a respeito desse assunto aqui com vocês hoje, nesse vídeo, porque eu recebo sempre perguntas a respeito disso. Bruna, não consigo ouvir a voz de Deus. Bruna, como eu posso conseguir ouvir a voz de Deus? Bruna, por que eu não ouço Deus falar? Então eu vou falar aqui, tá bom? Um pouquinho a respeito disso. Bom, querido, eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você, preste atenção nas minhas palavras. Deus, ele fala conosco a todo o momento. Deus, ele não deixa de falar com os seus filhos. Deus não deixa, de fazer com que nós não viemos ouvir a sua voz. A todo momento, a todo instante, o Senhor está falando conosco. Nós é que temos que estar sensíveis e ligados no mundo espiritual, atento também aos sinais. Você está entendendo? Porque Deus, ele se manifesta, porque Deus, ele fala de diversas formas, mas a gente precisa estar atento, ligado, porque imagina, se você estiver na carne, se você estiver desligado do céu, você não vai conseguir discernir as coisas espirituais, porque a palavra do Senhor é bem clara, que só consegue discernir aquilo que vem do Espírito, aquilo que é do Espírito, quem é espiritual. Aquele que é carnal, aquele que está no carnal, ele não consegue discernir, ele não consegue entender, ele não consegue assimilar, ele não consegue ter uma visão ampla e clara de Deus. Você consegue entender? Então já começa por esse princípio, para que nós viemos ouvir a voz de Deus, ouvirmos Deus falar. Nós precisamos estar sensíveis ao Espírito, nós precisamos estar ligados no mundo espiritual, nós precisamos estar atento aos sinais, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque Deus, ele fala a todos os momentos, a toda hora ele fala conosco, seja através, por intermédio da sua santa e gloriosa palavra, das Sagradas Escrituras, que é a principal fonte de onde Deus se manifestar e dele falar conosco. E Deus, ele fala através das visões, Deus, ele fala através dos sonhos, Deus, ele fala através dos sinais, como eu disse aqui. Querido, se atente. Às vezes você não está ouvindo Deus falar, você está subentendendo de que Deus, ele não está falando com você, porque às vezes aquilo que Deus, ele está falando é algo que você não anseia, é algo que não é, que você está, ansiando no seu coração. E por não ser aquilo que você anseia, que você deseja, que você gostaria, real ouvir de Deus, você subentende de que não é Deus falando, de que não é a voz de Deus. Tá entendendo? Por quê? Porque existe isso, tá entendendo? Às vezes a gente quer ouvir tanto algo da parte de Deus, algo positivo, algo, relacionado àquilo que nós estamos ansiando, desejando, querendo tanto, aquilo qual nós estamos orando diante do Senhor, que a gente quer ouvir o sim do Senhor. A gente quer ouvir algo positivo da parte de Deus. A gente quer ouvir, vindo de Deus: estou contigo, vou te dar vitória, olha, estou contigo nessa situação e etc. Só que às vezes aquilo que você está querendo ouvir de Deus não é o que Deus tem para você. Não é o que Deus quer para a sua vida. Não é o que está alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Então, às vezes, Deus, ele está falando, ele está ali, dando um alerta para você. Ele usa as pessoas, ele usa a palavra, ele fala através dos sinais, mas você
fecha os olhos, você ignora e você automaticamente subentende que Deus ele não está falando. Por quê? Porque não é de acordo com aquilo que você estava esperando, que você estava desejando. Não era essa a resposta que você queria ter de Deus. Não era isso que você queria ouvir da boca de Deus. Então você faz ouvido de quê? Mercador. Tá entendendo? Você faz cara de brisa, como já diz, né, a nossa pastora Camila Barros. Faz cara de brisa. Ah, Deus está falando. Deus está usando pessoas. Deus está falando através da palavra. Deus está falando através das visões. Deus está falando através do sonho. Deus está falando através dos profetas. Mas você está fazendo ouvido de mercador e está fazendo cara de brisa. Falando, isso aí não é comigo. Isso aí não é Deus. Aleluia. Deus não está nesse negócio. Por quê? Porque aquilo que Deus está dizendo não é o que você gostaria de ouvir. Não é algo que você estava esperando. Então você subentende de que Deus ele não está falando com você, de que Deus ele está te ignorando. Só que não. Deus ele está falando o tempo inteiro. Só que é você quem está ignorando a Deus. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Aquele que tem ouvido, é assim que o texto está falando. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, querido, você tem que estar com o seu ouvido atento. Tá entendendo? A voz de Deus. Porque aquele que conhece verdadeiramente a Deus, esse conhece a voz do Pai. Esse discerne a voz do Pai. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Então, aquela pessoa que tem comunhão, que tem intimidade, que conhece as Sagradas Escrituras na sua profundidade, ela vai entender, ela vai discernir, ela vai estar sensível, ela vai estar perceptível quando Deus falar. E ela automaticamente vai entender. É o Senhor falando. É o Senhor quem está dizendo. É o Senhor quem está usando. Por quê? Porque aquela pessoa, ela conhece de verdade ao Senhor. Então ela discerne. Então, querido, não diga que você não ouve a voz de Deus. Não diga que Deus não se manifesta a você. Não diga que você nunca ouviu. Não, querido. Deus fala a todo instante, a todo momento. Ainda mais quando a gente está indo por um caminho errado. Ainda mais quando a nossa conduta está indo contra a palavra, contra os princípios constituídos por Deus. Aí mesmo que Deus fala. Aí mesmo que Deus ele chama a atenção, ele alerta, ele usa pessoas. Oh, querido, Deus não nos deixa perdido. Deus não nos deixa enganado. Deus a todo momento está falando. Você que tem que estar sensível. Você quem tem que estar ligado na esfera espiritual. E você tem que estar no Espírito. Você tem que estar vivendo no Espírito. Praticando e exercendo aquilo que é do Espírito. Para que você possa ter a sensibilidade e ter a compreensão quando Deus se manifestar. Amém, querido? Então, eu espero muito que esse vídeo te ajude, te abençoe, tenha sido de forma positiva para você, tá? Compartilhe com mais pessoas. Então é isso, um beijo e até a próxima.